Boa noite a todos. Mais uma vez cá estamos nós, atendendo a uma solicitação da Luciene aí do Pestalozzi, que nos fez esse convite tão generoso de que pudéssemos trazer algumas colocações para que pudéssemos pensar, meditar, para que pudéssemos ter algum objeto de estudo, alguma coisa que possa nos auxiliar nesse caminhar, nesse sentido evolutivo, individual de cada um de nós. E gostamos sempre, ao começar a falar alguma coisa, de lembrar aos amigos que toda vez que alguém vem trazer algumas colocações para nós, esse alguém o faz dentro da sua própria capacidade analítica, limitada, como todos nós, porque somos ainda seres mais tenra infância espiritual, conhecemos absolutamente nada. Todo conhecimento que nós temos ainda é um incipiente diante daquilo que tudo que nós precisamos conhecer. Então, cada um faz as colocações dentro da sua própria base, do seu próprio conhecimento. E muitas das vezes essas colocações podem trazer algum melindre, pode conflitar com alguma opinião. Isso pode acontecer e acontece. Então nós gostaríamos de pedir a todos que sejam generosos, para conosco, que não se melindrem, não fiquem incomodados com alguma colocação, que possamos ter a infelicidade de fazer. E dessa forma nós vamos tentar levar alguma coisa para vocês dentro do que entendemos por razoável. E nós gostamos sempre de começar lembrando os princípios da doutrina espírita, porque não se sabe aonde vai parar esse vídeo. E nós temos na doutrina espírita 15 postulados básicos, a saber: Deus, fonte de criadora de todas as coisas que já existem, existiram ou vão existir. Jesus, o nosso ser espiritual mais elevado que já habitou entre nós. Nosso mestre, nosso líder, nosso governador do planeta Terra, que se encontra no comando desse orbe terra, dessa nau que nos conduz desde todo sempre, desde o seu mais princípio, ponto da criação. O Espírito, o nosso princípio inteligente, o perispírito, a nossa ligação entre o nosso princípio inteligente e o nosso corpo físico, nossa caixa preta, nosso livro de registro de tudo que nós fazemos, que acompanha o espírito em todas as situações, o corpo físico, que é essa roupa, essa ferramenta maravilhosa, essa máquina perfeita, mesmo para aqueles que têm alguma situação necessária ao aprendizado, diferente da perfeição física, também leva em si uma máquina perfeita, com algumas falhas que às vezes são necessárias ao seu processo evolutivo, como prova, como expiação, mas a máquina é de uma perfeição a ser concebida, inimaginável. Evolução é o sentido da vida, é o sentido da encarnação, esse local de aprendizado que nós estamos nele, sentido de tudo que precisamos buscar, melhorar em nós aquilo que precisa ser melhorado, melhorar em nós aquilo que vemos
como defeito nos outros, né? Livre-arbítrio é uma das principais leis que regem o universo. Essa dádiva do Criador para nós nos deu livre-arbítrio, né? Somos condutores, somos gestores da nossa vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E traz consigo uma outra faceta muito importante, intimamente ligada, causa e efeito. Para toda uma ação existe uma reação, não é isso? Uma lei de Newton, né, se aplica em todas as coisas, causa e efeito. Reencarnação. Tantas quantas forem necessárias para que nós consigamos atingir a plenitude, a luz, a capacidade, desenvolver todos os germes do bom, do belo, do harmonioso, das coisas boas que trazemos em nós. Pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? O orbe terra nada mais é de que um simples planeta, um planeta pequenino dentro da nossa própria galáxia, dentro do nosso próprio sistema solar. A imortalidade da alma, nós somos seres imortais. Fomos criados por Deus e somos criados por Deus a todo instante. No princípio, simples, ignorantes e pontos de partida absolutamente iguais para todos. Não há prerrogativas nas escolhas, não há seres selecionados pelo Pai para serem melhores ou piores que os outros. O ponto de partida é o mesmo para todos nós. E o ponto de chegada é a plenitude espiritual. Sermos coadjuvantes com o Criador na condução do universo. Dentro do meu princípio das reencarnações, a vida futura, essa amenização maravilhosa, se podemos falar assim, que nós espíritas temos como compreensão de que a vida não termina aqui, de que há uma continuidade, e que essa continuidade faz com que nós sejamos mais leves, mais alegres, por compreender que por mais que nós tenhamos errado, através do mecanismo da reencarnação e da continuidade da vida, oportunidades teremos para corrigir, para recomeçar, para refazer, para redirecionar, ou o que a gente quiser, reiniciar sempre e continuar sempre, né? Plano espiritual, saber que na verdade lá que é o mundo principal, porque lá nós temos a plenitude dos nossos sentidos, a plenitude das nossas capacidades, entendemos um release, num átimo de tempo, tudo que nós já vivenciamos, ou quase tudo, porque enquanto seres espirituais, por termos mais essa amplitude das nossas capacidades, nós também entendemos que não precisamos perder tempo com aquilo que não nos acrescenta mais nada. A partir de determinado momento que tenhamos a compreensão disso. Certo? Mediunidade, médium, intermediário. Alguns dizem que é dom nada, prova. Dificuldades a serem vencidas na prática da mediunidade, suplantar você mesmo, suplantar a si mesmo, suplantar dificuldades, ser determinado por abnegação, se você quiser,
dando a oportunidade que foi solicitada por você mesmo a partir do momento que você tem essas compreensões, de executar essa tarefa tão maravilhosa de uma forma segura, consciente, né? Então a mediunidade, ela existe desde tudo, sempre. Se nós formos buscar em qualquer histórico que tenhamos da humanidade terrestre, nós vamos ter registros e mais registros em todos os locais, em todas as literaturas que tratam do assunto religiosidade, sobre os médiuns que existiram, que vieram como ferramentas de esclarecimento, de alavancar o progresso. E na verdade todos nós temos a mediunidade em nós. Alguns de forma mais ostensiva, outros de forma mais latentes, mas que podem ser trabalhadas. E outros que vêm já com ela bem ostensiva, já como missão. A influência dos espíritos em nossa vida, que nada mais, que é muito mais constante, que é muito mais presente no nosso dia a dia do que podemos imaginar. Porque, na verdade, mais de 90% dos pensamentos que nos vêm não são nossos, não são anímicos do próprio Espírito. Mais de 90% dos pensamentos que nos vêm são influências que sofremos no plano espiritual, ou para o bem, ou para o mal. Daí o Cristo tem ensinado para nós: orai e vigiai. Vigiai o seu pensamento, porque ele é ponto de partida para tudo. E orai para que tenhais força para fazer aquilo que é bom, que é belo, que te vai acrescentar alguma coisa. E eliminar de si aquilo que te traz como tendência as coisas não tão boas que fazem parte de você. E a ação dos espíritos na natureza, né? Os elementares estão aí entre nós, né? No ponto intermediário entre os animais e o homem, entre o animal e o hominal, cuidando da natureza. Sim, em processo evolutivo, buscando o momento de passar de categoria. E aí nós então trazemos conosco sempre questões sobre o estudo que nós acabamos de falar. E o que nós precisamos, na verdade, é buscar informação. Porque não estamos num processo. Estamos num processo há muito tempo e ainda não saímos da infância espiritual, né? Nós estamos num processo há muito tempo da individualização do processo, do princípio inteligente que tem no nosso ordem, criado no nosso ordem, no qual nós adquirimos a nossa individualidade, a nossa identidade enquanto ser espiritual. E diante dessas prerrogativas todas que nós falamos aí, das leis, da reencarnação, a pluralidade da vida, a pluralidade do mundo, dos mundos, nós vamos caminhar num processo evolutivo que ainda vai demandar muito, muito, muito tempo. Que ainda vai demandar muitas, muitas, muitas encarnações, reencarnações. Plano espiritual, plano físico, conhecimento mais conhecimento. O conhecimento é base. E quanto mais conhecimentos nós adquirimos, maior a base para adquirir mais conhecimentos. Todo conhecimento é liberado para nós no momento em que nós temos capacidade de assimilar esses conhecimentos. Assim caminha a humanidade, já dizia aí o poeta, né? O que acontece? O próprio Cristo
foi claro quando falava para nós: se falo para vós coisas que dizem respeito à sua lei e não entendeis, que dirá se falar para vocês das coisas dos céus? Então, o que nós temos que buscar é conhecer e conhecer e conhecer, para que possamos mais conhecer, conhecer e conhecer. Porque, como Cristo também nos disse, vós sois luz, vós podeis fazer maravilhas maiores daquelas que eu faço. Esse potencial está em vós. O que nós precisamos fazer é desenvolver. E aí nós caímos no ponto evolutivo que nós estamos. E tem uma questão que sempre vem à nossa mente. Será que eu, para conseguir melhorar, para conseguir modificar, para conseguir fazer, pôr em execução os ensinamentos todos, ou pelo menos aqueles que eu entendo que o Cristo trouxe, os ensinamentos que a doutrina nos traz, os postulados da doutrina espírita, os postulados que estão no Evangelho de Jesus, as informações solidárias que vieram, as informações adicionais que vieram, toda essa literatura fantástica que a doutrina nos traz e que vai burilando através do conhecimento, através dessas conversas, através dessas práticas, aquilo que nós somos. Será que para eu ter uma melhoria substancial no que eu sou, eu tenho que vivenciar uma vida mística? Eu tenho que ir para o alto do morro e ficar lá meditando, ou um lugar qualquer para meditar e ficar lá Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que para eu caminhar no meu processo evolutivo, eu tenho que abrir mão daquelas coisas que vêm de encontro ainda ao que eu sou nesse momento? Eu tenho que abrir mão das minhas alegrias, eu tenho que abrir mão do convívio com as pessoas, do churrasco em família, das festas em família. Que conflito que essa dualidade, eu ser físico e eu ser espiritual, me traz? Qual que é o proceder correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar uma vida mística? Eu tenho que me anular enquanto o que eu sou? Eu tenho que modificar de uma forma radical o que eu sou? Não. Nós não conseguimos compreender dessa maneira. Tínhamos até uma certa dificuldade para poder conviver com esse pensamento. Em determinado momento, conversando com os nossos mentores, nós postulamos o seguinte: mas como que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer? Como é que eu vou compreender como que pessoas que foram criadas na mesma base que eu, como que pessoas que são queridas para mim, como que as pessoas que eu amo não conseguem enxergar um pouquinho daquilo que eu já estou conseguindo enxergar? Como é que as pessoas ainda podem ter certo tipo de comportamento, certo tipo de julgamento em questões que para nós, à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho desses ensinamentos tão maravilhosos, nós já vamos criando um discernimento. Aí, ele, com muita paciência, como sempre tem para comigo, virou para mim e falou assim: não se turve o seu coração,
porque cada criatura tem o tempo dela. Cada irmão de jornada, ele se encontra no momento único dentro da individualidade do processo evolutivo dele. Então aquele irmão que fala que é ateu, ele está dentro do momento evolutivo dele, do entendimento dele. Ele está dentro daquilo que ele se enquadra. O irmão que é da religião A, B, C, D, o irmão que tem um pensamento conflitante com o seu, da forma de dar carinho, da forma de falar de política, da forma de trabalhar, da forma de fazer, da forma de pensar, nas suas opções, nas suas escolhas, ele está dentro daquilo que ele precisa. Então esse entendimento é que precisa ser assimilado. O ser físico tem necessidades dentro do tempo evolutivo dele, do local, a intensidade, a forma que ele está encarnado. Ou não. Porque na erraticidade nós sabemos que nós temos lá também um corpo físico, se podemos dizer assim, que é nosso perispírito. Sim, que ainda leva consigo muita materialidade. A literatura mostra isso. Irmãozinhos e lugares ruins ainda. Uma obra maravilhosa do André, vários e vários exemplos. Presos à materialidade, mesmo na erraticidade. Sim, plasmando para si situações das mais dolorosas possíveis. Sim. Enquanto que outros já se encontram num plano mais evoluído. Sim. Então, quando nós começamos a nos questionar sobre nós, seres físicos, e nós, seres espirituais, nós precisamos entender isso tudo dentro de um processo. A vida física, a criação, ela é espontânea, foi espontânea no nosso planeta. No princípio tudo era confusão, todos os elementos estavam já compondo o nosso orbe, sobre a batuta do nosso Pai, do nosso irmão maior, Jesus. Sim, com a sua legião de espíritos puros, de espíritos de luz, moldando o nosso planetinha azul. No princípio tudo era confusão, altas temperaturas, todos os elementos já estavam aqui, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ao nosso espírito de luz que veio nos auxiliar um bocado de novo aí, o Newton. Sim, tudo era confusão, e num processo de movimento de translação e rotação, o nosso orbe Terra, à medida que se afastava do Sol, resfriava, e à medida que se aproximava do Sol, esquentava. O mesmo processo que está aí hoje, verão e inverno, verão e inverno. Então a crosta terrestre começou a se esfriar de fora para dentro, está esfriando até hoje. E os elementos começaram então a entrar em condições naturais de temperatura e pressão, as CNTPs que nós estudamos no segundo grau. Né? Eles começam a se combinar até que em determinado momento nós tivemos o primeiro ser unicelular. E bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de combinações, e bilhões e bilhões e bilhões de anos, e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões.
de situações nós fomos passando pelos reinos, no movimento mecânico, no mineral, nas sensações, no instinto, nas plantas, no vegetal, nos instintos no animal, nas emoções, nos sentimentos no nominal. E o sentimento que coroa todos eles é o amor. Então nós viemos nesse processo e estamos nesse processo. Então não adianta nós pensarmos que nós vamos, no estalar de dedo, modificar a situação que nós nos encontramos. O que nós precisamos é que trabalhar isso. Então nós passamos por isso tudo, caminhamos, fomos homens primitivos, viemos, recebemos orientações todo o tempo através dos nossos facilitadores espirituais. Recebemos intuições, recebemos espíritos com mais inteligência, mais apurados, que vieram para acelerar esse processo. Recebemos, através da mediunidade do Moisés, a base, a pedra, a base dos ensinamentos. Pegamos isso que está aí, modificamos, adequamos, fizemos uma miscelânea danada. E mesmo assim nós recebemos mais e mais e mais e mais, através dos profetas, falando, olha, vocês não estão no caminho certo, não é isso. E fomos preparados para receber o Cristo. E recebemos o Cristo. E ele falou para nós assim, olha, não é nada disso aí não. Vocês distorceram a situação toda. Esse negócio de dente por dente, olho por olho, não é assim que funciona não. Se alguém te agredir, uma face, oferece a outra. Perdoa, aprende a amar, pratica a caridade. Pega esse ser físico que você tem aí e vai burilando, vai melhorando ele, vai modificando. Olha o seu irmão é igual a você. Aprende a respeitar, aprende a amar. E nós pegamos tudo que ele ensinou, fizemos outra miscelânea. Pegamos a igreja, a base que ele nos deu, e transformamos. Fizemos outra miscelânea, os ensinamentos, para que pudéssemos satisfazer o nosso físico e nos tornamos poderosos e caminhamos nas trevas séculos e mais séculos. E ele, o Cristo, sabia que isso iria acontecer, porque ele falou para nós, olha, no tempo certo, eu vou enviar para vocês o Consolador para que ele possa clarificar aquilo que ficou mal entendido, para que ele possa colocar na direção certa aquilo que foi tirado da direção certa, para que ele possa liberar mais conhecimento, para que você tenha então condição, dentro de determinado tempo, de usar a sua capacidade de entendimento, a sua fé raciocinada, para que você tenha condição então de modificar esse homem físico seu, abrindo espaço para o seu ser espiritual, que é o que interessa em você.
quero que você migre através da sua própria capacidade analítica e não de outros, para que você não seja conduzido, para que você tenha a sua possibilidade de, uma vez entendidas as leis que regem o universo, começar a liberar, começar a fazer brilhar a luz que há em você. Então, quando nós, ainda agora, 2020, século 21, 21 séculos, recebemos as informações através dos médiuns que estão espalhados por todos os cantos do nosso orbe, em todos os níveis sociais, em todos os níveis. Nós teremos ainda mais e cada vez mais a capacidade de discernimento para entender que o que importa em nós é o nosso homem espiritual. O homem espiritual esse que tem a capacidade de criar, de modificar o nosso próprio homem físico. Porque é o nosso espírito que molda o nosso corpo físico. E não somos nós, os homens físicos, que iremos moldar o nosso espírito. É o contrário. Então, a partir do momento que nós tenhamos entendimento de que nós somos os gestores, nós somos a capacidade em si, nós temos a capacidade intrínseca de modificarmos o que precisa ser modificado. Onde? Em nós. Nós não podemos querer modificar o outro. O Gandhi já falou lá atrás. Mude em si aquilo que você quer ver modificado no outro. Alguma coisa no outro te incomoda, que mexe com você. O erro do outro é aquilo que está errado em mim. Por isso me incomoda. Então essa dualidade é que precisa ser bem entendida no nosso momento atual. Eu, na verdade, não tenho o próprio Espiritismo, doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no Homem de Bem, no seu item, vamos ver aqui, e vamos pedir licença que nós vamos ler um pouquinho. Ele nos fala que nós precisamos respeitar o momento no plano físico que estamos inseridos nele. Vejamos o que fala aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4, do capítulo 17, no seu item 10. Item 4, o Homem do Mundo, capítulo 4. O Homem do Mundo é o quarto livro. E agora eu confundi tudo, Vamos lá, capítulo 17, no seu item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações,
Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Nós não temos que abrir mão do momento de aprendizado que nós estamos nele. Nós temos que viver uma vida mística. Nós temos que levar o nosso pensamento, as nossas intenções para caminhar em direção ao bem, para caminhar em direção aos genes que trazemos em nós, do belo, do bom, do harmonioso, do paz, da luz, da caridade, do amor, da fraternidade, de todas as coisas que nós já sabemos que nós precisamos praticar. E continua: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, nossos irmãos de caminhada, no plano físico ou plano espiritual, de caracteres antagônicos. Temos que saber respeitar a individualidade dos nossos irmãos. Não melindreis a nenhum daqueles com que vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Que maravilhoso que é isso! Vai ser alegre, criatura. Vai ser feliz, criatura. Vai trabalhar em si o que precisa ser trabalhado. Para de julgar o outro. Para de ver defeito no outro. Para de dizer ao outro como que ele deve fazer. Nós fazemos isso até com as pessoas que nós amamos. Escolhemos um parceiro de jornada, dizemos para ele assim: ah, eu te amo. Mas, no entanto, primeira coisa que ele faz errada, ó, de novo aí o errado, dentro da sua própria condição de ser em evolução, que conflita com aquilo que eu acho que é correto, eu já crio um ponto de intriga, eu crio um ponto de controvérsia. Eu quero pegar aquela criatura que eu falo que eu amo e quero modificá-lo ao meu modo de ser. Então nós temos conosco essa luta constante entre aquilo que nós precisamos fazer, que recebemos intuições, que recebemos através do nosso animismo, lembranças do que já cometemos de erros e cometemos de coisas boas. Quando saímos aí no desprendimento do sono, executamos às vezes coisas que não queremos mais executar e recebemos informações a nos ajudar. Então nós vivemos nessa dualidade, nessa dificuldade entre o que eu
preciso fazer e aquilo que eu gosto de fazer. Gosto de fazer porque vem de conta aquilo que eu sou. Então nós precisamos ter esse jogo de cintura, nós precisamos entender que nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos entender mais. E precisamos entender que isso é um processo longo. E sermos vigilantes. Sermos vigilantes, ficarmos atentos aos nossos pensamentos, nosso princípio de todas as nossas ações. A não ser aquelas que são instintivas. Mas todas as outras, primeiro vem o pensamento. O que devemos e queremos fazer. Nós temos que aprender, né? Tem situações no nosso dia a dia que às vezes comentamos com as pessoas que são mais de perto, mais próximas, que se alguém chegar perto da gente em determinado momento do dia, vai achar que nós somos meio tantando a cabeça, porque muitas das vezes nós nos pegamos conversando com nossos amigos do plano espiritual de uma forma espontânea, de uma forma natural, como conversando com outra pessoa qualquer. E se alguém estiver de fora vai falar, camarada tá na cabeça, não está muito certo não, né? Mas enfim, o que nós queremos dizer para vocês, o que nós queremos trazer de mensagem para vocês hoje, é que esse conflito que existe em nós, dessa dualidade, ser espiritual, ser físico, é absolutamente natural e normal. Que nós, na verdade, precisamos ser mais disciplinados, ter uma vontade mais firme, né? Que não adianta, meus amigos, não adianta, sem nenhuma crítica, né? De forma expressa, sem nenhuma conotação de desagrado, de nada. Adianta nós pegarmos, passarmos um tempo enorme orando, de boca vazia, de coração vazio, de mente vazia, de forma mecanicista. Não adianta nós fazermos cultuar uma religiosidade externa para mostrar para o outro que nós estamos fazendo isso aqui. Não adianta nós falarmos, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, seja lá o que for, eu sou ateu. Não adianta nós falarmos coisas que não condiz com aquilo que na realidade nós somos. Não adianta nós cultuarmos situações que não vai acrescentar nada, que não vai auxiliar em nós mesmos nada, e muito menos para o outro. Então o que nós precisamos entender é o que importa na gente, nessa oportunidade que nós estamos aqui agora, nesse momento que nós vivenciamos aqui agora. O que importa é o que nós estamos construindo para o momento que vem na frente. O momento é esse, é aqui e agora. A hora de fazer é essa. A hora de entender o que nós temos que modificar em nós é agora. Porque nós somos hoje o que nós fizemos ontem, construímos ontem. Nós somos hoje o que nós fizemos ontem. Cada criatura renasce o somatório que já fez. Nós sabemos isso nos estudos da doutrina espírita. Então o que nós precisamos fazer é entender a nossa limitação física, entender que ainda iremos cometer deslizes,
atos falhos uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes no mesmo lugar. Mas que nós precisamos fazer com que o nosso ser espiritual tenha o controle da situação através de um exercício diário dentro desse processo longo, para que essas modificações venham a ser consolidadas em nós, até que em determinado momento nós tenhamos a capacidade de virar para nós e falar assim: opa, esse tipo de erro eu não quero mais para mim, eu não quero mais me permitir. E não achar que eu vou cometer atos falhos toda uma jornada, e no final da jornada eu vou chegar e falar assim: olha, eu quero falar aqui que eu errei. Eu errei nisso, daquilo. E a partir dessa declaração de erro minha, eu saí daqui leve, livre e solto, com todas as situações resolvidas, e que daí para frente eu vou viver em plenitude. Não vai não, parceiro. Vai não, parceiro. De jornada. Não é assim que funciona, não. É um processo. Um processo em que você precisa, voltando ao tema, entender essa dualidade entre o ser espiritual, a evolução, o entendimento, o conhecimento, a prática do amor, da caridade, do bem, do belo, do bom, da harmonia, da fraternidade, da doação, da abnegação, da modificação do que você é. A partir dessa vontade, dessa disciplina, dessa busca, dentro desse processo, nós gradativamente irmos galgando os degraus que nós precisamos galgar. E que essa briga do bom com o mal que acontece em nós, o ser espiritual do ser físico, faz parte do processo. Então, perdoarmos a nós mesmos todas as nossas falhas é fundamental. Compreendermos o processo nas quais elas foram cometidas, os agravantes e os atenuantes, o momento evolutivo que nos encontrávamos, o conhecimento que nós tínhamos, compreender essa situação, criar uma situação para corrigir aquilo que precisa ser corrigido com a maior brevidade possível, se possível nessa encarnação ainda, corrigir esse ato e praticar a lei de amor e caridade. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa da gente saber, que foi doado para nós por Deus. A máxima que nos fala que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. E perdoar o outro totalmente, com o esquecimento absoluto da falha, seja ela qual for. Porque o outro, assim como nós mesmos, também é suscetível de falhas. E que o outro, assim como nós mesmos, se encontra no momento evolutivo que lhe é próprio e que é diferente do nosso. Não existem duas criaturas em todo o universo que se encontram no mesmo ponto evolutivo. Não existem duas criaturas. Porque o somatório de todas as coisas
é diferente para cada um. Então, meus amigos, nós precisamos encerrar. Dá vontade de falar e falar e falar, mas nós precisamos encerrar. Não se turve seu coração com as dificuldades da jornada. Não se turve o seu coração com as dores, que a dor é gatilho da alma e ela se encerra quando você aprende aquilo que ela nos traz como ensinamento. Não seja sisudo, não seja triste, não seja zangado, né? Sejamos felizes, sejamos alegres, sejamos plenos dentro das possibilidades que nós temos. Vamos à casa espírita com fraternidade. Vamos entender que nós somos iguais. Nenhum de nós é superior ao outro em nada. A única coisa que nos difere é o momento evolutivo que estamos nele. A única coisa que nos difere são as oportunidades que nós temos. Precisamos encerrar. Nosso tempo é limitado. Encerrar com alegria, em agradecimento ao Pestalozzi, agradecimento a Deus, aos meus mentores pela ajuda, ao Cristo Jesus pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Agradecer essa oportunidade maravilhosa de colocarmos para fora alguma coisa que possa ser colocada para dentro daqueles de boa vontade que querem entender um pouquinho dessa dualidade. Eu ser espiritual, eu ser físico. O nosso abraço fraterno para todos vocês. Muito obrigado ao Pestalozzi por essa oportunidade. Muito obrigado a você, Lu, pelo convite tão generoso, tão gracioso. Sim, que possamos caminhar em passos cada vez mais largos em busca da nossa plenitude, em busca da nossa luz, sem querermos esquecer que isso tudo é um processo. Abraço, meus amigos. Que a paz e a alegria sejam com todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus.